Shalom, a paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Provérbios, no capítulo 16, no verso 32. Provérbios, capítulo 16, verso 32. Amém? Acharam? Provérbio 16, 32, diz assim a palavra de Deus: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Mais uma vez, só o 32. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, somos teus adoradores e abrimos o nosso coração nesta hora para a tua santa palavra. Nos colocamos diante de ti em amor, em profunda adoração, com temor, com tremor. Não posso nada sem ti, não sei nada sem ti, e não chego a lugar nenhum sem ti. Peço que venhas me ungir agora para pregar a tua palavra, e venha ungir cada um dos meus irmãos que estarão recebendo esta mensagem, Pai, para que eles possam acolher com carinho a tua palavra nos corações e colocá-la em prática em suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos pregado já uma série de mensagens sobre Gálatas, capítulo 5, verso 22, onde temos ali o fruto do Espírito, em Gálatas 5, 22 e 23. O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. São 9 características de um cristão verdadeiro. 9 qualidades de caráter de um cristão produtivo. Eu gostaria de pensar um pouco hoje com você sobre o domínio próprio. Ou algumas versões, algumas Bíblias, ao invés de domínio próprio, diz temperança, que é o mesmo significado. O que seria o domínio próprio? O que seria a temperança? Seria o autocontrole. Diga autocontrole. Ok. O domínio próprio é uma virtude que deve ser buscada como uma agulha no palheiro. Essa virtude chamada domínio próprio, todo cristão precisa buscá-la com muita diligência. Por quê? Porque muitos dos nossos problemas são causados pela falta dessa virtude chamada domínio próprio. Muitos problemas vêm por causa da falta de domínio próprio. Às vezes a pessoa pergunta assim: mas por que eu não consigo me fixar em algo, me fixar em um lugar? Muitos dizem: por que eu começo sempre alguma coisa e nunca termino? Conhece pessoas assim? Começa um monte de coisa, mas não consegue concluir, não consegue terminar. Muitos dizem: por que eu não consigo largar daquele hábito tão ruim, um hábito que me faz tão mal? Às vezes nem é pecado, mas é um hábito ruim que a pessoa tem e que causa muito mal para ela. Outros dizem: por que eu não consigo acabar com minhas dívidas? Não consigo pagar as minhas dívidas. Queridos, há muitas pessoas que têm as suas vidas dominadas por uma falta de controle, uma falta de domínio próprio muito grande.
Sabe qual é o culpado de tudo isso? Sabe qual é o maior culpado? Não é o diabo, não é Deus, não são as pessoas, mas a própria pessoa. A própria pessoa. Às vezes ela mesma é culpada de ter uma vida descontrolada, de ter uma vida com total falta de domínio próprio. E a Bíblia nos adverte a não permitir que o pecado nos domine. Você tem que dominar o pecado e não deixar o pecado dominar você. Está lá em Gênesis capítulo 4, verso 7. Não deixe o pecado te dominar. É você quem domina o pecado. Porque nós não estamos mais debaixo da lei que nos leva a produzir o pecado, mas nós estamos debaixo da graça e que deve nos levar a frutificar. É o tempo da graça, tempo da bênção, tempo da misericórdia de Deus sendo derramada sobre nós. Não é mais a lei já foi. O fim da lei é Cristo. Cristo cumpriu com toda a lei. Então ela não pode mais nos levar ao pecado. Estamos debaixo da graça e devemos então clamar a Deus por essa virtude, por esse fruto maravilhoso chamado domínio próprio. Não apenas o domínio próprio, que é o autocontrole, mas também clamarmos a Deus pelo amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e principalmente pelo domínio próprio, que nós precisamos muito dele. Em Provérbios 25, no verso 28, a Bíblia diz assim para nós: como uma cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Olha que comparação mais tremenda, mais maravilhosa. Uma pessoa que não tem domínio próprio, a Bíblia compara como uma cidade caída, uma cidade derrubada, sem muros. Ou seja, uma cidade caída, sem muros, ela está aberta a todo tipo de... entra de tudo ali. É assim que é comparado uma pessoa sem domínio próprio. E essa comparação, ela mostra para nós muito bem quanto vulnerável fica uma pessoa que perde o domínio próprio. Quão aberta fica a vida de uma pessoa sem essa virtude chamada domínio próprio. Ela fica entregue. E ela se torna então uma presa muito fácil para o diabo trabalhar na vida dela. Porque ela está com as portas da vida dela escancaradas, como uma cidade sem muro. Talvez, não vim aqui para julgar ninguém, não vim aqui para condenar. Talvez, como muitas pessoas nos dias de hoje, você sente também que muitas coisas em sua vida estejam fora do controle, fora do domínio próprio. E por causa disso, então, você se sente sobrecarregado. Diga: Senhor, me ajude. Sobrecarregado pelas circunstâncias da vida, sobrecarregado pelas pressões, e você fica então indefeso, vulnerável. É preciso orar, e nós vamos orar por esta causa especificamente nesta noite, em nome de Jesus. Ore comigo, por favor, por 2 minutos. Senhor Deus e Pai, sonda o meu coração nesta hora. Espírito Santo de Deus, Tu que perscruta o mais profundo do meu ser, se há alguma coisa em minha vida, Senhor, fora de controle, fora do domínio próprio, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, me ajude, Senhor, a colocar tudo no prumo, ó Deus, na direção do Teu Espírito. Pai, que eu não me sinta mais indefeso, vulnerável. Pai, que eu não me sinta como uma cidade caída, sem muros, ó Senhor, onde
tudo que não presta pode entrar. Tenha misericórdia da minha vida, Deus, e me enche, Senhor, dessa virtude da Tua palavra, do domínio próprio, do autocontrole, do autodomínio. Oh, Pai querido, estou clamando, por favor, nessa noite, a Tua ajuda, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quais são os benefícios dessa virtude, chamada domínio próprio? São muitos, mas eu quero pensar com você, nessa noite, em pelo menos 2 benefícios principais do domínio próprio. Sabemos que são muitos os benefícios, mas pelo nosso tempo não daria tempo para meditarmos. Então, eu quero pensar em pelo menos 2 deles. E quero lembrar primeiro que o domínio próprio, ele gera em nós um sentimento muito agradável. A pessoa que tem o domínio próprio, ela sente assim uma tranquilidade na sua vida, ela sente assim uma segurança, ela sente uma confiança, ela está sempre calma em Deus, serena, tranquila, sabendo que Deus está no comando, que Deus está no controle. Ela sente confiança em Deus, segurança em Deus, porque quem tem domínio próprio, ele se autodomina. A pessoa se controla, ela não perde as estribeiras, ela se controla. Quem não tem o domínio próprio, ele é controlado. A pessoa que não tem essa virtude, ela é controlada por alguém, ela é controlada por alguma coisa, ela é dominada por alguma coisa. Mas quem tem o domínio próprio, ele tem uma confiança, uma segurança, ele sente a presença de Deus dirigindo a vida dele, controlando. Quando algo não dá certo, aos olhos humanos, ele sabe que aos olhos de Deus está dando certo. Aquilo que parece errado aos olhos humanos, ele sabe que Deus está no controle, e Deus não erra, Deus não falha. Quando não acontece no tempo que a pessoa esperava, mas ela tem o domínio próprio, ela sabe que o tempo dela não é o tempo de Deus, e que no tempo certo de Deus aquilo virá, aquela bênção virá, aquilo vai acontecer, porque Deus é fiel. Diga glória a Deus. Quem tem o domínio próprio não permite que sentimentos dominem a sua vida. Ela tem o domínio próprio, ela tem o autocontrole. Ela não permite que desejos controlem sua vida. Ela não permite que costumes venham controlar a sua vida. Ela não permite que paixões venham controlar a sua vida. Ela não permite que vícios venham controlar, venham dominar a sua vida, porque ela tem o domínio próprio. E uma coisa muito importante, que quem tem o domínio próprio não permite, é que atitudes de terceiros venham interferir na sua paz, venham roubar a sua paz, venham roubar o seu controle, o seu domínio próprio. Queridos, atitude de terceiro, grave bem isso, você não pode, você não deve deixar que a atitude dos outros, atitudes erradas dos outros, precipitadas dos outros, atitudes afobadas dos outros, venham interferir na tua paz com Deus. Amém? Tem gente que não se contenta quando vê uma confusão, ele gosta de comprar briga. Você já viu, conhece alguém assim que gosta de comprar uma briga? Atitudes lá de terceiros que a pessoa não tem nada a ver, mas ela adora entrar no meio de um problema e arrumar confusão. Devemos lutar para que nada venha roubar a nossa confiança em Deus, a nossa esperança em Deus, oh aleluia, o nosso sossego, a nossa paz.
E tudo isso exige de nós um certo esforço. Amém? Não é assim de qualquer jeito que se consegue isso. A Bíblia diz, eu vou ler para você, em 1 Coríntios, que é todo atleta em tudo se domina. Aquele para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, para alcançarmos a coroa incorruptível. Quer dizer, o atleta, o jogador, o corredor, seja lá o tipo de atletismo que a pessoa pratica, ele se esforça, ele luta muito para conseguir uma coroa de prata, ou de bronze, ou de ouro, sei lá o que é, mas é uma coroa corruptível. Nós, porém, filhos de Deus, nos esforçamos para conquistar a coroa incorruptível da glória. Diga graças a Deus. E muitos se dão mal ao permitir que atitudes de terceiros interfiram na sua vida, roube a sua paz, e muitos até morrem por falta de domínio próprio, por se envolver ou deixar que atitudes erradas, precipitadas dos outros, venha interferir na sua vida. O domínio próprio é uma capacidade constante que todo cristão deve ter de dominar o seu corpo. É uma capacidade que todo cristão deve ter de dominar a sua mente. É uma capacidade que todo cristão deve ter de dominar os seus sentimentos. Domínio próprio é uma capacidade que todo cristão deve ter de dominar as suas emoções. Amém? Nós recebemos isso de Deus. Já recebemos isso de Deus lá na criação. Eu vou ler para você. Em Gênesis capítulo 1, 26, diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio, olha a palavra, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Ou seja, lá na criação, nós já recebemos essa capacidade de Deus de dominar o nosso corpo, a nossa mente, os nossos sentimentos, as nossas emoções, de dominar tudo sobre a face da terra. É a palavra que está dizendo, que Deus conferiu ao homem autoridade e responsabilidade para governar a vida aqui neste mundo. É Deus quem capacita e Ele nos capacitou. Amém? É Ele que nos dá as condições para governarmos a nossa vida. Infelizmente, o homem tem usado dessa capacidade para o mal. A humanidade tem canalizado essa competência que Deus deu ao homem, essa bênção que Deus deu, essa capacidade que Deus deu, tenha ele domínio sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Infelizmente, a maioria da humanidade tem usado essa capacidade para o mal. Que Deus nos ajude, que Deus nos livre de todo mal, de toda tentação, de toda influência maligna neste mundo. Amém, queridos? Essa é a realidade dos nossos dias. O homem usando a capacidade que Deus deu a ele, ao invés de canalizar para o bem, ele tem canalizado para o mal, para praticar o mal. O apóstolo Paulo nos ensina, lá em Romanos, eu vou ler 2 versículos para você, no capítulo 7, no verso 18 e 19. Preste bem atenção nesta palavra de Deus. Romanos 7, 18 e 19. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois
o querer o bem está em mim, não porém o efetuar. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Gente, o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, dizendo que não habita em mim bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o efetuar. Não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. E alguns estudiosos da Bíblia, querendo defender Paulo, dizem: não, mas Paulo aqui não era convertido ainda. Como que não era? Se ele está escrevendo a carta aos Romanos. Essa é uma realidade do ser humano. Embora possa estar em nós o desejo de fazer o bem, nem sempre nós fazemos o bem. Embora possa estar dentro de você o desejo de fazer o bem, nem sempre você vai efetuar o bem. O querer o bem está em cada um de nós, mas não o efetuar, não o realizar. Por isso é que muitas vezes nós parecemos uma cidade aberta, caída, com os muros escancarados, com os muros derrubados. Muitas vezes acontece em nossa vida. Essa realidade não pode ser para nós motivo de passividade. Eu não posso usar isso como um argumento para não lutar. Eu não posso usar isso e dizer assim: mas se até o apóstolo Paulo diz na palavra de Deus que o querer o bem estava nele, mas não o efetuar. Se até o apóstolo Paulo disse que não fazia o bem que ele queria, mas o mal que ele não queria, ele fazia, então eu vou deixar rolar solto. Não, misericórdia. Eu não posso usar isso como pretexto para desanimar, para usar de passividade, de não reagir. Pelo contrário, eu preciso usar isso como um desafio. Amém? Precisamos usar isso como um desafio a nos esforçarmos para viver segundo o padrão de Deus. Por mais difícil que seja, nós temos que nos esforçar para viver segundo o padrão de Deus. Diga graças a Deus. Queridos, é natural. O mal, o desejo do mal está em nós. O bem, o desejo do bem está em nós, mas às vezes não queremos fazer e acabamos fazendo o mal. Mas eu não vou usar isso para ficar parado e não reagir. Não, misericórdia. Isso deve ser para mim um grande desafio a enfrentar nessa vida. Bom, a primeira coisa, e essa é uma boa pergunta: como eu faço para obter mais e mais o domínio próprio? Como fazer para alcançar essa virtude, essa qualidade de caráter, de autocontrole? É uma boa pergunta. Eu disse que vou pensar sobre duas apenas, são várias, mas em primeiro lugar, é preciso admitir o problema. Diga, admitir o problema. Eu preciso admitir que eu tenho um problema, porque se eu não admitir, então Deus não pode trabalhar, Deus não pode mudar. Se eu não reconhecer que eu tenho um problema, que eu preciso de ajuda de Deus, veja o que diz a palavra em Tiago. Eu vou ler 2 versículos para você, em Tiago capítulo 1, os versos 14 e 15, diz assim: cada um é tentado pela sua própria cobiça. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai,
e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Eu vou explicar para você. Ali está uma cobiça. Eu olho para ela, aquela cobiça me domina. Eu deixo a cobiça me dominar. Eu me engravidei da cobiça. Só que essa cobiça, uma vez concebida, ela vai gerar o pecado. Não vai ficar só na cobiça, ela vai gerar o pecado. E o pecado vai gerar a morte. Diga misericórdia. Está aí, ó, é a palavra que está dizendo. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta cobiça o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, vai gerar a morte. Que Deus tenha misericórdia. Queridos, nós fazemos aquilo que gostamos. Eu faço aquilo que eu gosto, você faz aquilo que você gosta. E quando eu faço algo que eu sei que eu não devo, mesmo assim eu faço porque eu gosto, o que faltou em mim? Domínio próprio. Tem algo ali que eu gosto de fazer. Eu sei que eu não devo fazer, mas eu gosto de fazer. Se eu faço aquilo que eu sei que eu não devo, faltou autocontrole. Faltou essa bênção do domínio próprio, essa virtude que Deus deu para nós, amém, queridos? Eu quero fazer, é um desejo interior no meu coração, eu gosto de fazer aquilo, mas eu devo perguntar, devo fazer? Devo fazer isso que eu gosto? E com frequência, nós tentamos ignorar que nós temos problemas nesta área. A gente tenta esconder que a gente tem esse tipo de problema. A gente tenta disfarçar, a gente tenta negar que a gente não tem nenhum tipo de problema. A gente tenta ignorar os nossos problemas. E nós negamos veementemente. Não, eu não tenho esse tipo de problema. Outros sim, os outros têm. E quando nós admitimos que temos um problema, nós minimizamos o nosso problema. O meu problema é pequenininho, o do outro não. O problema do outro é um problemaço, o do outro é gigante, mas o meu é um probleminha pequenininho. Amados, acusamos os outros. E quando nós acusamos os outros, nós estamos fazendo o papel do diabo, diga misericórdia. Quando nós acusamos, nós estamos fazendo o papel do diabo, porque a Bíblia diz em Apocalipse 12:10, que o diabo é que é o acusador. Enquanto nós não assumirmos, nós não resolveremos o nosso problema. Ele fica lá, ele continua lá. Eu estou negando, não estou admitindo, mas ele não vai ser resolvido. Ele vai continuar na minha vida, porque eu não admito. Ele continua. Nós sabemos que Satanás é a fonte externa de toda a tentação. Sabemos que Satanás, ele é a fonte de todo o mal. Ele é a fonte de todo o mal. Mas ninguém pode acusá-lo pela raiz dos seus atos pecaminosos. Amém? Ele é a fonte de todo mal, eu sei disso. Mas eu não posso acusá-lo da raiz das minhas atitudes pecaminosas. Porque nós já recebemos de Deus a capacidade do domínio próprio, do autocontrole. A capacidade de dominar a minha vida, de controlar a minha vida. De controlar minhas emoções.
meus pensamentos, de controlar meus sentimentos. Amém, queridos? Sabemos que Ele é o causador de todo mal, mas ninguém pode acusá-lo. Fala, não, foi Satanás que começou tudo isso na minha vida. Amados, aquela velha comparação que todos vocês conhecem, mas é muito verdadeira. O passarinho pode sobrevoar a minha cabeça, mas não pode pousar. Amém? O pássaro pode até sobrevoar a tua cabeça, mas você não pode permitir que ele sente, que ele faça o ninho na tua cabeça. Amém? Aqui é que entra o nosso esforço. Amém? Aqui é que entra a nossa parte, a nossa tarefa. Por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9, 25, faz esta comparação. Todo atleta em tudo se domina. Aquele para alcançar uma coroa corruptível, mas nós para alcançarmos a coroa incorruptível. Todo atleta se esforça, ele tem que se esforçar, ele tem que exercitar, cuidar da sua alimentação, malhar, correr, suar, ele tem que lutar para conquistar a coroa. Mas vai ver uma coroa de lata, uma coroa de bronze, ou de prata, ou de ouro, corruptível. Agora o nosso esforço não, é uma coroa incorruptível na glória dos céus. Então aqui entra a nossa parte do nosso esforço. E Jesus diz isso também lá em Mateus capítulo 11, verso 12. Paulo ratificou aquilo que Jesus disse em Mateus 11, 12. O que Jesus diz em Mateus 11, 12? Ele diz o seguinte: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforços. Amém? Amém? Desde o dia de João Batista, Jesus está dizendo, desde que João Batista começou a anunciar a mim, até hoje, o reino dos céus é tomado por esforço. Aqui entra a nossa parte, aqui entra a nossa dedicação. Não tem moleza não. É com esforço nosso também, diga graças a Deus. Todo atleta, em tudo se domina. Aqueles lá de fora, aqueles que não têm Jesus, eles se esforçam para conquistar uma coroa corruptível, mas nós não. Nós estamos nos esforçando aqui por causa de uma coroa incorruptível. Amém? Quer ter mais domínio próprio? Eu quero. Quantos querem? Amém? Quer ter autocontrole? Amém? Quem é que não quer? Nós precisamos desesperadamente de domínio próprio, de autocontrole. Primeiro passo: admita o teu problema. Admite o teu problema e seja específico. Fala com Deus: Deus, o meu problema é aqui, ó. O Senhor está vendo? É aqui o meu problema, Deus. Essa é a minha causa, Senhor. É contra isso aqui a minha luta, Senhor. Me ajuda. E Deus vai te ajudar. Amém. Deus vai te ajudar a você romper com esse problema. Deus vai te fortalecer, Ele vai te capacitar. Amém, queridos? Esse é o primeiro passo. Deus, eu tenho esse problema, é exatamente aqui, eu preciso da tua ajuda, Senhor. Exemplo, vamos dar alguns exemplos. Alguns exemplos bem comuns. Comida. Tem gente que o problema dela é comida. Ela não aguenta ver uma comida, ela extrapola, ela exagera. Bebida. Tem gente que o problema dela é bebida. Tem gente que o problema dela são as palavras. Ela não consegue controlar as palavras, não consegue dominar a língua. Tem gente que o problema dela é o temperamento. Um temperamento forte, um temperamento explosivo, que qualquer coisa a pessoa chuta
o barraco. Chuta o pau da barraca. Tem pessoas que o problema dela é a sexualidade. Tem pessoas que o problema dela é o dinheiro. Não consegue controlar o dinheiro, não consegue dominar o dinheiro. Compra compulsivamente. Eu pergunto para você: você tem o dinheiro, é pecado você comprar alguma coisa? Claro que não. Mas a pessoa que compra compulsivamente, é bom isso? Claro que não. Então, por isso que eu disse que às vezes a pessoa tem um hábito, nem chega a ser um pecado, mas é um hábito ruim para ela. A comida não, a comida já é pior, que a pessoa come, vai gerar o pecado da gula. A pessoa vai engordar, vai ficar obesa, vai gerar problema de saúde. Mas tem hábitos ruins que a pessoa não consegue controlar. Às vezes nem é um pecado, mas é uma falta de domínio próprio, é uma falta de autocontrole. Como é importante esse tal de domínio próprio. Como é importante. Amém, queridos? Que Deus nos ajude. E a pessoa que não controla esse problema que ela tem, ela pode culpar alguém? Não. A Bíblia diz aí a cobiça toma conta de cada um, é vítima da sua própria cobiça, é o que Tiago diz. E aquela cobiça, uma vez concebida, se a pessoa deixou-se seduzir pela cobiça, a cobiça está ali. Se eu botar os olhos nela e deixar ela me seduzir, aí ela vai entrar em mim e vai gerar o pecado, vai ser concebida aquela cobiça em mim, aquilo vai acabar em pecado, não vai prestar. Então não adianta eu ficar olhando para a cobiça e ficar namorando ela, porque não vai prestar, vai gerar pecado. Diga: Senhor, me ajude. Amados, cada um é responsável pelo seu próprio comportamento. Não adianta eu querer acusar os outros. Eu preciso assumir que é um problema que eu tenho. Eu preciso me esforçar. Jesus diz que é com esforço. Paulo faz a comparação do atleta. Se o atleta quer conquistar a coroa, ele tem que se esforçar, tem que se dedicar. Então eu tenho que assumir que eu tenho um problema. A minha parte, Deus faz a parte dele. Ele é fiel, ele nunca deixou de fazer. Ele vai cumprir com tudo aquilo que ele prometeu. Mas eu tenho que fazer a minha também. Amém? Amém. Mas nós devemos gozar a vida. Amém. Devemos desfrutar da vida. Deus deu a vida para a gente desfrutar. Devemos viver bem, comer bem, desfrutar de toda a bênção que Deus colocou na nossa vida, mas tudo com autocontrole, tudo debaixo do domínio próprio. O problema são os exageros, o problema está na falta de controle. Como nós extrapolamos em determinadas áreas, em determinadas coisas da nossa vida. Bem, mas vamos para o segundo passo. O primeiro passo é você admitir o problema, reconhecer que você tem um problema. O segundo passo é deixar o passado para trás. Eita benção, diga: deixar o passado. Isso também é fundamental. Eu vou ler para você 2 versículos do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14. Escute, diz assim a palavra: irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado. Ele está falando do quê? Ele está falando da perfeição. Não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você.
Esta é a nossa condição atual. É exatamente essa. Ainda não alcançamos, ainda não chegamos lá, mas estamos no processo. Ninguém aqui está parado. Amém? Ninguém vai parar. Estamos no processo, estamos na caminhada com Deus. Glória a Deus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para aquelas que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Não alcançamos ainda, vamos chegar lá. Já fomos salvos? Já, graças a Deus. Já fomos salvos pela graça. Quando? No dia em que aceitamos a Cristo Jesus como Salvador. Mas a salvação já se completou? Ainda não. Já fomos salvos, mas estamos no processo. Ela vai se concretizar no dia de nós subirmos para a glória. Amém? Aqui ela vai findar. Já começou, já somos salvos pela graça e pela misericórdia, mas ela vai se concretizar no dia da volta do Senhor Jesus, ou se o Senhor Jesus resolver levar nós antes da volta dele, nesse dia, quando formos para a glória, aí a salvação então vai fechar, vai se concretizar. Diga: louvado seja Deus. Amados, joga por terra, essa palavra aqui de Paulo em Filipenses, ela joga por terra um conceito errado que afasta muitas pessoas do domínio próprio. Muita gente tem um conceito errado que desvia elas do domínio próprio. E que conceito é esse? Eles dizem assim: olha, uma vez fracassado, fracassado para sempre. É um conceito totalmente contrário à palavra de Deus. Não, uma vez que caiu, já era. Misericórdia. E dizem assim: ó, eu já tentei acabar com esse mau hábito. Pastor, eu já tentei mais de 100 vezes, eu não consigo. Então, eu desisto, não tem jeito. E a pessoa acaba entrando numa depressão, porque ela mesma arrumou um problema para ela. Falta de confiança em Deus, de fé em Deus, de crer que para Deus não há impossível. Ela entra em tristeza, ela fala assim: eu não consigo. O fracasso do passado não significa que eu nunca serei um vencedor. Entendeu? Grave bem isso. O fracasso do teu passado não significa que você nunca será capaz de mudar e vencer. O fracasso do passado não significa isso. Se eu focalizar só nos problemas, se eu focalizar só nas derrotas, se eu focalizar só nos fracassos que eu tive no passado, aí eu vou mergulhar, eu vou afundar cada vez mais. Amém? Aí eu vou continuar repetindo aqueles fracassos do passado. Pelo amor de Deus, eu vou continuar repetindo aquelas derrotas que eu tive lá atrás. Misericórdia. Amém? Paulo está ensinando para nós: deixando para trás as coisas que para trás ficam, vou avançando para as coisas que estão diante de mim, as coisas novas que Deus tem colocado diante de mim todos os dias. E o nosso Deus é um Deus de novidades. Diga graças a Deus. Nosso Deus não é um Deus de mesmice, não é um Deus restrito a uma caixinha pequena, não. Ele é um Deus de novidades, é um Deus de maravilhas. Cada dia Ele coloca coisas novas diante de nós. Eu não posso ficar focado lá atrás. Eu não posso ficar focado lá nos erros do passado, nas derrotas do passado. Senão, eu vou continuar repetindo a eles.
Como é que um bebezinho aprende a andar? Andando. Como é que o bebezinho aprende a comer? Comendo. Como é que uma criança aprende a andar de bicicleta? Andando de bicicleta. Então não importa quantas vezes você caiu, tente de novo. Amém? Vou repetir. Não importa quantas vezes você errou, não importa quantas vezes você fracassou, tente novamente. Não diga que foi um fracasso, diga, foi uma lição. Não diga, foi uma derrota. Não, diga, foi um aprendizado. Eu vou tentar de novo, eu aprendi. Louvado seja Deus. Deus não quer que sejamos controlados por nada. Deus não deseja que você seja controlado por nada. Deus não deseja que você seja controlado por ninguém. Deus não deseja que você seja controlado por um vício. Deus não deseja que você seja controlado por um hábito ruim. Por nada, por nada. Deus deseja que você seja livre. Comece a pensar que você pode. Em Deus você consegue. Comece a pensar que em Deus tudo é possível. A crença controla o comportamento. Eu não estou falando de pensamento positivo. Eu estou falando de fé. Então tudo começa aqui. Pela fé, a fé vai controlar, vai determinar o teu pensamento. Teu pensamento é que vai determinar o que você vai sentir. E o que você vai sentir é que vai determinar aquilo que você vai fazer. Ou para o bem, ou para o mal. Tudo começa na mente. Por isso que a mente é o campo de batalha de Satanás. Ele luta primeiro aqui, Ele quer conquistar primeiro a tua mente. Ele sabe que quando ele controla a mente de alguém, quando ele domina a mente de alguém, ele vai controlar todo o resto. Ele vai controlar os sentimentos também. Ele vai controlar as atitudes também. Diga, Senhor, guarde a minha mente em perfeita paz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Lá em Romanos, ouça essa palavra do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, verso 2, eu vou ler para você. Que ele diz assim, Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que palavra tremenda. Não vos conformeis com este século, não vos conformeis com esse mundo mau, com esse século mau, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que nós somos transformados? Como é que nós somos mudados? Pela renovação da nossa mente. A mente é o principal. É aqui que nós temos que cuidar, vigiar. Aqui, a mente. É aqui que Satanás vai atacar primeiro. O sonho dele é dominar a nossa mente. O alvo dele, o desejo dele é controlar a tua mente. É aqui que você tem que vigiar e orar. Amém? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. 1 Coríntios, Paulo nos diz assim em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Deus é fiel e jamais permitirá que sejamos tentados além da nossa capacidade. Por que eu estou lendo esse versículo, essa palavra? Porque muitos dizem assim, pastor, a tentação foi forte demais. Eu caí, pastor, porque a tentação foi muito forte. Eu não aguentei. Não. Quando a pessoa diz assim, ela está desmentindo Deus, ela está fazendo Deus mentiroso. Porque a palavra de Deus diz, Deus é fiel
e jamais permitirá que sejamos tentados além da nossa capacidade de suportar. Se eu disser que a tentação foi forte demais, eu estou dizendo que a palavra de Deus é mentirosa. Amém, queridos? Se eu sou cristão, eu não posso dizer que a tentação foi forte demais e que a tentação de tão forte me fez cair. Uma outra promessa maravilhosa também, através do apóstolo Paulo, nós temos em Filipenses, capítulo 4, verso 13, eu vou ler para você. Diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso não é por mim. Eu consigo, mas não sou eu que consegue. É Ele que me capacita, é Ele que me fortalece. Ele já prometeu que não permitirá uma tentação maior do que a minha força. Ele não permitirá uma provação maior do que a minha capacidade de resistir, de suportar. Pelo contrário, antes, juntamente com a tentação, Ele me dará o livramento. Amém. Ele vai te dar o escape, Ele vai te dar o livramento, Ele vai te dar as condições, Ele vai te orientar, Ele vai te dar sabedoria para você fugir daquele mal. Glórias a Deus. Glória a Deus. E do mal nós temos que fugir. Amém? Você precisa fugir. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22, fugir da aparência do mal. Amados, do mal nós temos que ser covardes. Entendeu? Do mal nós temos que fugir. Do diabo nós temos que enfrentar. Tiago 4:7. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo você enfrenta e você vai resistir, ele vai fugir de você pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Ele foge. Mas o mal, você tem que fugir do mal, até da aparência do mal. Diga graças a Deus. Por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne é falha, a carne é muito fraca. Então foge do mal, foge da aparência do mal, não brinca com o mal, não brinca, porque o diabo não está de brincadeira. Diga glória a Deus. Amém? Finalizando, eu posso mudar, eu posso ser diferente. Você pode mudar, você pode chegar lá, você pode ser diferente, você pode todas as coisas, em Cristo Jesus que te fortalece. Amém. Pare de se programar para o fracasso, pare de se programar para as derrotas, não fique se criticando. Ah, eu não mudo. Pare com isso. Ah, não tem jeito. Pare com isso. Ah, acho que eu nem deveria ir à igreja. Acho que eu nem deveria orar mais. Não mudo. Pare com isso, em nome de Jesus. Amém, queridos? Jesus diz em Marcos 9, 23: tudo é possível àquele que crê. Repita comigo: tudo é possível ao que crê. Glória a Deus. Então pare de murmurar, pare de falar que não dá certo, pare de falar que você não consegue, pare de ficar se criticando, se autodepreciando. Não, pare, porque isso não funciona. Pelo contrário, libere a palavra de bênção. Deus está comigo, Deus é maior o que está em mim do que o que está no mundo. Em Cristo Jesus eu posso todas as coisas, tudo é possível ao que crê. Aleluia, amém. E Deus vai te abençoar, e Deus vai te dar a vitória. Amém. São muitos outros pontos que nós temos a fazer
para nós conseguirmos mais e mais o autocontrole, o domínio próprio, mas nós vamos deixar para meditar no próximo culto, se Deus assim permitir, em nome de Jesus. Amém. Baixe sua cabeça por um momento, vamos orar um pouco mais a Ele, nesta hora. Pai Santo, Pai querido, glória e majestade estão diante de Ti, força e formosura estão no Teu santuário. Tributamos a Ti nesta noite toda a força, toda a glória, todo o poder, ó Deus, toda a glória que é devida ao Teu nome. Nós Te adoramos, ó Cordeiro Santo, na beleza da Tua santidade. Muito obrigado, Senhor, nós Te exaltamos, nós nos prostramos diante de Ti, ó Pai querido, com humildade, com reverência, com temor, com tremor, numa dependência total de Ti, completa do Senhor. Pai querido, todas as nações que o Senhor fez, virão um dia, e se prostrarão diante do Senhor, e proclamarão que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Porque Tu és grande e operas grandes coisas, Tu és grande e operas maravilhas, só Tu és Deus. Glorificaremos sempre o Teu nome para sempre, Pai. Aleluia. Toda a terra Te adorará e cantará os Teus louvores. Todos cantarão o Teu nome, Jesus, Yeshua, o Cristo do Deus vivo. Fica conosco, nós Te adoramos, em nome de Jesus. Amém? Fiquemos de pé, vamos levantar nossas mãos para Ele. Eu vou finalizar o culto pelo vídeo, e depois do final do vídeo, eu vou estar aqui na frente, para orar por você, para te ungir, para te abençoar. Se você deseja, você está com algum problema, você tem uma necessidade específica, pode vir à frente, eu vou estar orando por você em nome de Jesus. Levante suas mãos para os céus. Pai Santo, muito obrigado por esses momentos, por essa reflexão tão simples que fizemos da Tua santa palavra, por essa reflexão tão breve que fizemos, esse tesouro que é a Tua palavra, esse tesouro que temos escondido em nosso coração. Fica conosco, Senhor, abençoe a nossa volta para casa, abençoe essa noite, o nosso sono, os nossos sonhos, o nosso descanso, em nome de Jesus, amém. Pai, eu oro para os enfermos, pedindo a Tua cura, a Tua bênção, Pai. Oh Deus, vem com Teu poder nesta hora, sobre todos aqueles que estão passando por alguma enfermidade, e traz a cura completa, Pai, no corpo, na alma e no espírito, em nome de Jesus. Eu oro e abençoo os dizimistas e ofertantes fiéis, a todos os mantenedores desta obra, eu os abençoo em Teu nome, Pai, em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, agora e para sempre. Amém. Shalom.